Boa noite, senador. Boa noite, Roberto. Boa noite, Zuzinha. Boa noite a todos que estão aqui. Senador, eu queria fazer duas perguntas e uma sugestão, depois para o Zuzinha aproveitar o tempo. A primeira pergunta é que sai nos jornais constantemente a condição do Renan Calheiros de estar mudando de lado. Ele estava quase como um opositor ao governo, e dizem que por causa de uma negociação, para ele ficar um pouco mais livre, ganhar um pouco mais de tempo, ele está pulando para o lado do governo e fazendo ações que atrapalhem o bom andamento desses processos que estão acontecendo. A segunda pergunta também se refere a essa ação que nós devemos fazer, que o senhor disse que está fazendo bastante e a gente tem visto isso, ação de oposição ao governo. Sai notícias nos jornais também que, e o que me preocupa é que eu escuto pessoas que não são militantes do PSDB, que são simpatizantes do PSDB e ficam em dúvida se vêm para o nosso lado ou não, pessoas da rua, com relação à divisão que existe na nossa cúpula do PSDB. Isso sai nos jornais constantemente. Fala assim, olha, o PSDB é dividido, então ele não tem condição de fazer um enfrentamento decente, fazer um enfrentamento grande. Eu queria saber a posição do senhor. Existe uma convergência a partir do momento que o Fernando Henrique colocou no Twitter dele, olha, vamos fazer dessa forma, renuncie se você tiver condições, né? Então existe uma convergência para que a gente lute unido em relação a isso? Essa seria a segunda pergunta. E a sugestão para o Zuzinha é a seguinte: Zuzinha, nós estamos hoje com mais de 18% com relação aos dados do IBGE 2010, mais de 18% das pessoas com deficiência no Brasil. São Paulo, então, nós estamos ultrapassando aí a 2 milhões de pessoas, que todas elas têm família, têm um pai, uma mãe, um irmão. E eu não vejo um trabalho grande do PSDB, embora eu acredito que seja o partido que mais trabalha nesse sentido, porque eu sou militante, você sabe disso, mas precisava de agir mais, porque os deficientes são convergentes. Ele faz a convergência da família, e nós conseguiríamos um número de simpatizantes muito maior se fizéssemos palestras aqui, dirigidas aos militantes, aos diretórios, para saber como trabalhar com a pessoa com deficiência e trazê-la para o nosso lado. Obrigado. Obrigado, Roberto. Olha, que o Renan tirou a Dilma para dançar e ela topou, isso é óbvio. Ela estava lá, tratadinha no canto e tal, e o Renan tocou lá um modelo, etc. Aquele cabelo dele. Cabelo novo. Renan pintou o cabelo, Renan. Pintou o cabelo. Agora, eu acho que isso se deu mais em razão de fatores internos do PMDB do que qualquer outra coisa, viu? Ele é uma busca por maior influência nas coisas do governo, na condução do governo, nas nomeações, nisso, naquilo. Acho que é mais por aí. Ele tem um filho que é governador do estado dele, né? Alagoas. Enfim, ele vinha perdendo espaço no partido em razão do protagonismo de um lado do Michel Temer, do outro lado do Eduardo Cunha, enfim, deu espaço de manobra dele. E além disso, o Senado, o PMDB no Senado é mais governista do que o PMDB na Câmara, isso é notório. Tá? Então foi para garantir, assim, digamos assim, tomar conta do quintal dele, que é o PMDB no Senado, que já tem gente do Tribunal de Contas que saiu do Senado, tem ministros que já saíram do Senado, e são pessoas que no fundo pensam com a mesma cabeça, mas nem sempre sentem com o mesmo coração, entendeu? Essa turma tem. Mas eu acho que é mais uma disputa interna no PMDB. Não vejo como ele tenha feito algum acordo com o Janot, sinceramente, porque o que ele tem para trocar com o Janot? Vai proteger o Janot, vai garantir a indicação, a aprovação do Janot, ou a sua aprovação, ou a sua indicação pela Dilma. O Janot ganhou disparado a consulta com os procuradores, né? O resultado da votação, já se viu, mostrou que o Janot jamais seria rejeitado pelo Senado. Se não rejeitasse um sujeito que aparece como o emblema da Lava Jato, eu seria caçado na rua a pauladas, como uma ratazana.
poder sair de casa. Imagina, os senadores rejeitaram o Janot. Já pensou? Estava morto. Né? Agora, então não tinha muito troca aí. Por outro lado, ele facilitar a vida do Renan também não tem muito como, porque essa operação Lava Jato é uma operação complexa que envolve policiais federais e envolve um grupo de feras, procuradores feras, juiz fera. Não é um negócio que você possa dizer, ó, gente, peraí, vamos manear, vamos aqui com o Renan, é nosso amigo. Não tem jeito. Esse pessoal, eles se consideram hoje como os porta-vozes da consciência da nacionalidade. É verdade. Veja, o juiz Moro, eu fui a um lançamento de um livro sobre uma testemunha desse caso do Roger Delmacy. Eu fiquei interessado no livro. Cheguei lá, estava esse Moro. Uma coisa assim, o Sérgio Moro. Se tivesse lançado o George Clooney, não faria tanto sucesso quanto ele. Loucura completa. Os militantes nossos, quando eu paguei ridos ali. Tinha até Moretti, nós. Bom, então não tinha muito, não tinha como trocar nada. Agora, eu tenho para mim que Janot e Dilma não é que tirou para dançar, mas tem aquela olhadinha, porque, veja bem, não é possível que uma situação como essa, da Petrobras, tenha evoluído a esse ponto. Ele mesmo disse que foi o maior esquema de corrupção que ele já viu em 35 anos de Ministério Público. Que é uma operação dessa, que envolveu nomeação de gente, atuação de quadrilhas inteiras lá dentro, não tenha sido percebida por ela, que foi inclusive a principal beneficiária disso, do ponto de vista político, não digo do ponto de vista financeiro, e que era presidente do conselho, tinha o renome de ser uma grande gestora, que entendia de gás e petróleo, né, e uma mulher sabidamente, digamos, entrona, que gosta de ver as coisas. Enfim, eu acho que não há quadrilha sem chefe. E a operação Lava Jato ainda não chegou à chefia. Eu até fiz essa pergunta para ele na sabatina. E ele disse, não, as investigações vão prosseguir. Vamos ver. Quanto à divisão do PSDB, a palavra do Fernando Henrique, olha, é bom que ela renuncie, ela ele deu um sinal. Ele expressou aquilo que o nosso eleitorado pensa, que é o seguinte, não dá mais. E ele usou a forma renuncia, porque ao falar renuncia, ele não está apontando nenhum caminho político preciso. Colocou isso um pouco na mão dela, né? Renuncia. Mas o fundamento não dá mais. Agora, nós temos dois tipos, um tipo de ação que está em andamento, que são as ações que nós propusemos, nós do PSDB, juntamente com outros partidos, durante a campanha eleitoral. Durante a campanha eleitoral, nós já, nossa campanha, né, nem foi a pressão da nossa campanha, acionou o Tribunal Superior Eleitoral por conta daquele episódio dos Correios, você se lembra? A distribuição de cartas. Já durante a campanha. E logo depois da campanha foram 3 outras ações que nós propusemos ao TSE para impugnação do mandato eletivo, para pedir investigação, etc. Logo depois da eleição, não é uma coisa da conjuntura, foi uma coisa feita logo depois, e não houve nenhuma contestação de ninguém, nem nenhum vereador, nenhum deputado, nenhum governador que disse, olha, não faço isso. É uma coisa normal, tinha que ser feita mesmo, né? E fizemos. Agora que, em razão, sobretudo, da ação do Gilmar, é que uma dessas ações que nós propusemos lá atrás, e cuja relatoria coube a uma ministra do TSE, esta ação recebeu o parecer, uma decisão dessa ministra no sentido do seu arquivamento, e o Gilmar Mendes, então, pediu que a ação prosseguisse, que ela tinha condições de prosseguir, né? E tem agora uma decisão na semana, já temos uma maioria de ministros do TSE dizendo que a ação tem que prosseguir. Se isso acontecer, teríamos a cassação dos dois. O mandato dos dois, Michel e Dilma. Mas isso não é uma coisa de agora.
houve uma palavra que eu achei fora de hora, do líder da Câmara e líder do Senado, nós queremos novas eleições. Não, mas isso é uma coisa, não é uma prática nossa imediata, e nem depende da nossa ação agora. Está lá atrás, colocado no tribunal. Quanto ao impeachment, pode ter percepções diferentes quanto às consequências que isso teria sobre o destino político de cada um dos nossos líderes, né? Vamos participar do eventual governo Michel Temer. É bom ou mal para o PSDB, que socorra agora, e ter o Lula na oposição, para depois tentar voltar com mais força em 2018? São cálculos que, evidentemente, quem faz política sempre tem obrigação até de fazer, né? Mas não há nenhuma divergência quanto ao fato de que, se, porventura, chegarmos à conclusão de que o processo de impeachment deve andar, ninguém vai ficar contra. Isso é algo que tem que ser, não ter dúvida. De cima a baixo, o PSDB vai votar a favor. Agora, você vê coisas, especulações sobre divergências de percepções, ou mesmo de estilos, que são normais, né, de formas de atuação que às vezes até decorrem não apenas do temperamento da pessoa, mas também da função que cada um exerce. Por exemplo, eu, como senador, eu não tenho as mesmas responsabilidades que o Geraldo Alckmin tem como governador, né? Então, evidentemente, que eu posso ser mais desabrido e ele mais recatado. Embora o meu temperamento seja mais desabrido que o dele. Mas o fato é que a própria função de governo leva a pessoa a ter uma maior circunspecção do que aquele que está na linha de frente do debate parlamentar. Agradecemos a